para a palavra, nós queremos ouvir do presidente da Câmara de Vereadores, nosso irmão e amigo aqui. Nessa noite nós queremos ouvir uma saudação, uma palavra do presidente dessa casa, e somos gratos pela liberdade a nós conduzida aqui nesse lugar. Que Deus em Cristo te abençoe e te coroe de êxito. Nós queremos cumprimentar os queridos amigos, queridos irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pastor. E estava conversando com o Ademir essa semana, e nos últimos dias nós recebemos aqui nesta casa legislativa um pessoal que veio aqui trabalhar a questão da criança e do adolescente. Agora pela manhã nós vamos fazer um encerramento da semana que estamos discutindo sobre a questão da deficiência física das pessoas especiais. Amanhã de manhã, à noite vocês continuam, e amanhã de manhã. Também nós estamos encerrando a semana do aniversário dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Daí agora nós estamos aqui, a Câmara de Vereadores está fazendo um trabalho, recebendo o MEVOC, para fazer um trabalho sobre família. E a gente vê que, às vezes, nós recebemos algumas críticas, né? Mas quando o Evangelho ele impacta a vida das pessoas, os governos, né, o poder público, nós estamos aqui numa casa pública, que é o Poder Legislativo, o grande desafio é nós resolvermos o problema da violência doméstica, a questão da inclusão das pessoas, a questão da criança e do adolescente, a defesa deles, a proteção. E quando nós impactamos as pessoas com o Evangelho, nós resolvemos todos esses problemas. Porque aquele pai que se omite e não é sacerdote da casa, que deixa a família se destruir, quando ele é impactado pelo Evangelho, ele passa a ser sacerdote da casa. Quando aquele pai que não cuida dos filhos, né, não precisa o Estado cuidar dele, quando ele é impactado pelo Evangelho. O problema da violência doméstica, que é algo terrível, né, quando aquela pessoa que é impactada pelo Evangelho se resolve esse problema, porque porque Jesus Cristo diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, aquele que é violento, a partir de ser impactado pelo Evangelho de Cristo, ele não vai ser mais violento. Aquele que quer levar vantagem em tudo, quando ele é impactado pelo Evangelho, ele não quer mais levar vantagem em tudo, porque ele ama o próximo como a si mesmo. Então, eu quero fazer essa fala aqui como presidente da Câmara, para dizer que nós, Poder Legislativo, nós nos sentimos agradecidos e temos a gratidão de poder sediar o MEVOC fazendo esse trabalho, porque quando nós resolvemos o problema das famílias através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós solucionamos os problemas e as mazelas da nossa sociedade. Então, Ademir, não precisa agradecer, porque essa aqui é a casa do povo. E nós, vereadores, e eu, esse ano como presidente, somos somente o zelador desta casa. Aqui é a casa de vocês. E a nossa gratidão de hoje estar recebendo esse trabalho tão magnífico. E tu falou, não tem casa cheia, mas nós acreditamos que nós temos os 300 de Gideões. Deus nunca precisou de muitas pessoas para fazer a diferença neste mundo. E ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. E com certeza ele está aqui neste Poder Legislativo, ele está nesta casa aqui, e com certeza vai ser bênção de Deus, e com certeza isso vai impactar a nossa comunidade, a nossa sociedade, e aquilo que nós tanto buscamos. Então, obrigado por você escolher o Poder Legislativo para fazer esse trabalho. É a gratidão do Poder Legislativo, e eu quero já justificar que hoje eu não vou poder ficar até o final, porque nós já tínhamos uma atividade, mas vamos ficar um pouco aqui ouvindo, e que Deus abençoe, e sinto sempre bem-vindo, que a casa é de vocês. Essa casa não é dos vereadores, essa casa é do povo, essa casa é de vocês, é a casa do povo. Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos o Teu Filho, Senhor, que Tu já conhece, e nós pedimos, usa ele como uma caixa de ressonância, para transmitir, Senhor, o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Faz algo diferente nessa noite.
Usa de forma como o Senhor nunca usou até hoje. No nome de Jesus, Pai, marca os nossos corações. Marca a vida de cada um. Marca cada família aqui representada nessa noite. E que o Teu Espírito Santo fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Paz do Senhor, amém? Que alegria poder estar aqui com vocês, agradecendo ao pastor, agradecendo ao presidente aqui também, e todos os representantes de família que estão aqui e estarão também, né, nos demais dias aí, para esse propósito, amém? Deus tem falado muito com a gente sobre lugares chaves e pessoas chaves. Eu aprendo que na obra de Deus a relevância é sempre mais importante que a visibilidade. Nem todos os grandes movimentos significam que é propósito de Deus estabelecer aquilo. Deus não trabalha para aquilo que dá certo, mas sim para aquilo que é certo. Tem muitos grandes movimentos que são sem propósitos, mas tem movimentos com pessoas chaves e lugares chaves que estão plantando relevância para colher algo lá na frente. Eu aprendi um princípio que tudo aquilo que a única voz que o teu futuro ouve é a voz da sua semeadura. Ou seja, tudo que você está plantando hoje, o teu futuro está ouvindo. A Bíblia diz que o que você planta, você vai colher. Então essas pessoas, elas estão plantando relevância para colher efetividade. Se nós formos precisos, seremos efetivos. Nós já vimos no Evangelho muitas ondas passar pelo Brasil. Ondas de adoração, ondas de visão, de estratégias de igreja. Muitas que trouxeram coisas boas, outras que trouxeram alguns prejuízos. Mas Deus não vai fazer uma onda nova que somente vai ser passageira. Deus está levantando um povo que vai ter um movimento consistente da preparação para o caminho, para a volta de Jesus Cristo. Amém? Então Deus está trabalhando para levantar um povo com maturidade, pessoas específicas em lugares específicos, para que não seja só mais uma onda passageira. O que eu estou querendo dizer com isso é que aquilo que Deus vai começar, Ele vai terminar. A Bíblia diz que o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. O nosso Deus, Ele não para nada na metade. Jesus, quando cumpriu o seu plano na terra, quais foram as palavras que Ele disse no final? Está consumado. Ou seja, eu não paro no meio. Então o que eu quero liberar para nós nesse ambiente, é um movimento de Deus, nessa região de vocês, que vai ser preciso, mas também vai ser permanente. Chega de manifestações aparentes que não desenvolvem propósitos permanentes. Coisas que aparecem, mas não permanecem. Coisas que são eventuais. Queridos, eventos são bons, mas tem muito evento que é só vento. Entende? Eventos são importantes. Esse evento desses dias vai trazer chaves, vai destravar ambientes, vai mudar famílias, mas tem coisas na nossa vida que é só o processo que vai nos ensinar. Eu quero que você guarde isso. Evento nenhum pode fazer o que só o processo vai fazer. Mas nós vivemos uma geração que quer a resposta imediata no evento, mas não estão dispostas a viver o processo. Elas querem um resultado. Nós vivemos uma geração miojo, é o resultado rápido, é o 3 minutos e está pronto, e Deus não trabalha assim. Uma geração hoje, onde nós temos 90%, eu vou dizer um número mais ou menos, eu acredito que esse número já diminuiu, mas houve pesquisa há pouco tempo atrás, onde 90% dos evangélicos ainda estão pautados no benefício do evangelho e não no propósito do evangelho. Você sabia que 90% dos nossos irmãos ainda estão preocupados com o que Deus vai fazer para elas, e não com o que Deus está fazendo para todos? Mas quando a gente começa a crescer em Deus e entender que nós temos um papel, nós estamos dentro de uma câmara aqui hoje, com pessoas chaves, com pessoas que Deus preparou para lugares específicos. Eu acredito que tem aqui área da saúde, eu acredito que tenha professores, eu não sei,
mas Deus prepara pessoas específicas para lugares específicos, e está na hora da gente começar a assumir nossa responsabilidade como cristão. Foi-se o tempo que ser crente era só dentro da igreja. Não existe uma vida na igreja e uma vida secular, nós só temos uma vida, e a nossa vida precisa corresponder ao amor de Cristo aonde a gente estiver. Nós vamos ser luz, querido, amém? Jesus nos ensinou que nós seríamos luz, e se Ele diz que nós seríamos luz, não reclame se Ele te colocar num lugar escuro, porque a luz foi feita para brilhar na onde tem escuridão, e a Bíblia diz que a luz invade as trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Nós estamos dizendo a pessoas que vão liberar luz em lugares improváveis. Nós temos alguns projetos lá dentro das escolas, já há 7 anos, eu vi a glória de Deus descer dentro de uma sala de aula, eu vi a glória de Deus descer no pátio de uma escola. Uma vez eu fui dar uma palestra de prevenção a drogas, e eu comecei a falar ali, e ninguém estava escutando nada, porque fizeram uma armadilha para mim, colocaram eu no pátio de uma escola com 260 jovens e adolescentes, com uma caixinha de som daquele tamanho, um microfone velho, e um data show atrás, com o tamanho daquele quadradinho ali. Falei, Deus, o que eu vou fazer aqui? Só tinha 5 pessoas me escutando, os 5 que eu levei comigo. Mas eu estava lá, falando lá de prevenção à droga, porque a igreja precisa colaborar com tudo que ela pode oferecer na sociedade, com prevenção à droga, a gente dá palestra de família, de identidade, trabalha nas escolas, mas no final mesmo, nós queremos é que a glória de Deus, através da nossa vida, invada essas pessoas. E eu estou lá falando e eu não estou vendo nada acontecer, o negócio tudo travado. Daqui a pouco, aquele toquinho, sabe aquele tostãozinho que você leva na coxa assim, ó, tuque, você sente que é Ele, e o Senhor falando comigo, você está aqui como um ponto de conexão entre céu e terra. Nós somos um sacerdócio é um ponto de conexão, onde nós podemos atrair o céu para a terra. E Deus falou assim, me chama. E eu fechei os olhos, e comecei a clamar ao Senhor. Na mesma hora, imediatamente, baixou um silêncio, porque eles não respeitam a gente não, esses jovens, mas o Jesus quando chega, Jesus quando chega, um silêncio pairou sobre o ambiente, e daqui a pouco, lágrimas começaram a descer nos olhos de um por um, dos jovens, e não podemos conter. Eu não sabia o que eu ia fazer, comecei a chorar também. Vamos chorar. E eu não sei explicar, mas os professores começaram a abraçar aqueles jovens. Nós criamos consciência nos professores de paternidade, que muitos daqueles jovens não tinham pais e precisavam de um abraço. Quando os professores começaram a abraçar os jovens, aí, filho, o fogo pegou dentro daquela escola. Eu fui embora para casa, a professora ligou para mim e falou, Fabrício, eu não sei explicar o que aconteceu aqui, mas vocês foram embora, algumas salas de aula pararam as aulas, e os jovens estão ajoelhados na classe, orando uns pelos outros. Querido, você pode dizer, mas o Estado é laico, a gente sabe de tudo isso, mas hoje as pessoas estão sedentas de Deus, as escolas estão pedindo Deus, as faculdades estão pedindo, e já existe uma palavra liberada sobre o Brasil. Nós não entramos na escola para levar placa, para levar religião, para levar nada disso, nós simplesmente estamos ali para amar, e a presença de Deus se manifesta. O que aconteceu naquela escola, um jovem teve seu pai assassinado, aí que entra sobre família, na hora que nós tocamos no assunto de família, todas as pessoas começaram a se aquebrantar, porque é tamanha a desordem familiar nos tempos em que vivemos. Um jovem teve seu pai assassinado, e aquele ambiente no espírito trouxe comoção entre eles, e eles começaram a orar por aquele jovem. Teve uma das escolas que a gente ministrou, o impacto foi tão grande com os jovens que chamaram os pais quiseram nos ouvir. Eu ministrei para 80 pais, e o pastor Fábio, que é um dos pastores lá com a gente, ministrou para uma rede de professores. Sabe o que a gente fez? A gente tem uma casa de recuperação lá 100% gratuita, Deus deu a graça.
A gente pegou o traficante da escola e internou na casa de recuperação. A gente parou o tráfico daquela escola, praticamente, devido à ação de pessoas que simplesmente se colocaram no seu posicionamento de conexão entre céu e terra. Você já parou para pensar que aonde você trabalha, você é um ponto de conexão? Você já parou para pensar que aonde você estuda, as faculdades, as escolas, você é um ponto de conexão ali? Nós somos pontos de conexão em Cristo. E eu acredito, querido, que o avivamento que Deus está preparando não tem a ver com religiosidade nem com homens, tem a ver com o que Deus vai fazer. Guarde o que eu vou te dizer, Deus pode usar um homem, mas Ele quer usar um povo. E já tem gente sendo separada por todo canto. Deus já está pegando os seus escolhidos, pessoas chaves, que estão guardando trigo para o tempo certo, que estão sendo semeados debaixo de propósito. E Deus vai dar jurisdição no Espírito, sem ferir nenhuma lei, nenhum princípio, para que essas pessoas derramem a glória de Deus aonde estiverem. E sabe o que vai acontecer? Famílias serão curadas. Toda vez que a gente ministra na escola, a gente percebe a disfunção na vida dos pais daqueles jovens. Você sabia que a maioria dos internos de casa de recuperação e presidiários não tem o nome do pai no RG? Nós vivemos um momento de falta de paternidade muito grande. E isso tem, eu acho que foi o presidente que falou aqui sobre os homens omissos, né? A omissão masculina, para mim hoje, é o maior problema da disfunção familiar. Nós temos um cenário onde os homens são omissos, onde a figura do pai é deteriorada. E é um cenário que está sendo construído há anos, espiritualmente falando. É uma ação espiritual que foi diminuindo a masculinidade dos homens e diminuindo o poder da figura do pai. Você quer que eu te dê um exemplo? Qual é a figura religiosa da nossa nação? Uma mãe, uma mulher com um menino no colo. Cadê o pai? Se Deus se revela como pai. Está entendendo? Qual dia é mais comemorado? O dia dos pais ou das mães? Qual o comércio ganha mais? Qual é mais valorizado? O das mães. Por quê? Se Deus se revela como um pai. Não que os dos pais têm que ser mais valorizados que as mães, mas a gente não percebe que ao longo dos anos, a figura do homem, a figura do pai, foi cada vez mais sendo diminuída. Lógico que as mães merecem honra. Poxa vida, o que é um coração de mãe? Né? Eu sou fruto de uma oração de mãe. Outra hora a gente dá um testemunho sobre isso. Mas eu estou falando de uma ação que cada vez mais vai arrancando os homens das suas posições. E a família está sofrendo. Os movimentos feministas, eles partem de um princípio, eu acredito que a mulher tem que ter seu espaço, tem que ter seu valor. Amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso. Mas elas não devem ter uma jurisdição que Deus não as deu. Elas devem ter as jurisdições que Deus a preparou para ela biblicamente. Mas a omissão masculina abriu precedente para um controle feminino. E elas estão sofrendo porque elas estão carregando um peso de resistência que elas não suportam. Tem muita mãe que tem que ser pai. Eu quero tirar esse peso de você, mulher. Você não nasceu para ser pai. Mas às vezes você tem que segurar o tranco. Porque as mulheres estão mais participativas. E eu tenho percebido que os homens estão cada vez menos homens. E as mulheres estão cada vez mais homens. Está entendendo isso? Vou explicar com um exemplo. Um dia eu cheguei para visitar uma casa de uma família, para orar com eles. Aí estou lá entrando na casa, a mulher: Ei, ô menino, paga esse negócio aí, olha aqui, hein? Aí eu fui cumprimentar o varão: Pai do Senhor. Ele: Pai do Senhor. Falei: meu Deus, cadê aqueles homens que usam axe, sabe? Aqueles homens thread marchando. Meu Deus, deixa quieto essa parte.
Mas o que eu estou querendo dizer? Aqueles homem, com cara de homem. Falar isso para os gaúchos, aleluia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A masculinidade do homem foi diminuída com o tempo. E o que está acontecendo? Uma contraposição de violência. É o cenário da família. Eu ia ler uns versículos aqui primeiro, mas vamos falar, deixa Deus fluir aqui. Depois nós encaixamos tudo. A masculinidade do homem está diminuindo. E aí o que acontece? O feminismo acabou sendo um tiro no pé das meninas. Por quê? Se você analisar, do mesmo nível que o feminismo aumenta também o feminicídio. Está entendendo? O feminismo dos anos para cá, cresceu ou diminuiu? Cresceu. E o feminicídio, cresceu ou diminuiu? Também cresceu. Porque o homem, com a sua masculinidade diminuída, ele vai contrapor com violência doméstica. Porque um homem com ego ferido, inconscientemente, ele vai partir para a violência. E os nossos filhos estão crescendo sem referência. Guarda isso que eu vou te dizer. Homens omissos, mulheres controladoras e filhos rebeldes, um se alimenta do outro. É um sistema que vigora contra as nossas famílias. Pastor, o que Deus quer? Deus quer homens fortes e mulheres fortes. Deus quer homens posicionados e mulheres posicionadas. Deus quer que as mulheres sejam amadas por esses homens. Deus quer que as mulheres sejam cuidadas por esses homens. Deus quer que as mulheres sejam providas por esses homens. Deus quer que essas mulheres dê auxílio a esses homens. E a gente precisa entender os papéis de cada um. Eu vou falar sobre isso talvez amanhã, ou se der hoje ainda. Mas é necessário que a família comece a se posicionar no seu sacerdócio, para que os filhos cresçam protegidos pelo Senhor. Eu libero isso para a sua casa. Eu libero para a sua casa uma palavra que se chama tzedaká, que é a justiça de Deus. Nós estamos num lugar de justiça, e justiça significa colocar as coisas nos seus devidos lugares, tzedaká sobre a sua família. Homens fortes, posicionados, homens de oração, mulheres devotas a Deus, que entram dentro da missão que Deus deu para o seu marido e completam essa missão com graça, com unção, com amor. Amém? Você recebe isso para a sua família? Então dá um amém mais alto aí. É que nós estamos acostumados dentro da igreja, agora nós estamos aqui num lugar diferente, aqui pode dar amém também, ó. O presidente liberou, pronto, agora já foi. Amém? Então nós queremos ver as nossas famílias abençoadas, querido. Agora sim eu vou me apresentar. Eu sou Fabrício, sou pastor na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo. E sou casado com a Débora. E sou pai do Isaac, da Sara e do Josué. Só está faltando Abraão, Jacó e Rebeca. Ô louco, calma que a gente chega lá. A minha esposa, ela também é uma funcionária pública, né? A minha esposa é formada em Direito e hoje ela exerce um cargo público na cidade, além de ser pastora junto comigo. Então é interessante, esse cenário me lembra muito da minha família, toda a ação de Deus, né, dentro das nossas casas. E nós estamos aqui para esses dias, para esse propósito. Eu queria falar hoje, eu já abri um pouquinho aqui na introdução, mas eu queria falar mais especificamente sobre a ação dos dias em que nós vivemos. E o nosso posicionamento como cristão e como família dentro desses dias, amém? Se puder abrir, se está com a sua Bíblia aí ou no celular, eu queria abrir os últimos 2 versículos do Novo Testamento, do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Santo, Tu és santo. Talvez amanhã e domingo a gente fale mais especificamente algumas coisas sobre família. Eu tenho falado muito sobre o fundamento da família, os papéis de cada um e um amor nutrido por perseverança e perdão. Mas hoje eu queria, como a gente vai ter 3 ministrações, eu queria construir algo com vocês aqui. Façam um esforço para vir nos outros dias, para conectar tudo, né? Para que a gente possa sair com um entendimento. Nós temos falado disso pelo Brasil e fora,
porque é um tempo muito importante para a gente discernir como a gente está se movimentando e como a nossa família está dentro disso. Malaquias 4, versos 5 e 6 diz: Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Depois eu vou deixar aberto em 1 Reis 17, se você quiser deixar, a gente vai acompanhar alguns versículos ali da história de Elias. Querido, essa passagem ela fala que antes da volta de Cristo, o dia do Senhor representa a volta de Jesus para o estabelecimento de um reinado eterno. Diz que haveria uma unção profética, amém, representada aqui como Elias, e essa unção profética ia fazer o quê? Irá converter o coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Nós, como igreja, precisamos discernir e entender que a unção profética que prepara o caminho para a volta de Jesus está alinhando famílias. Tem muito profeta aí por aí, dando as suas profetadas em rede social, dentro das igrejas, batendo em sistema, brigando com isso, brigando com placa, brigando. Querido, nós estamos num tempo de construção, e a voz profética que prepara a vinda está construindo família. Está na hora de nós concentrarmos os nossos esforços proféticos em tentar entender a ação dos dias em que a gente está vivendo, e como nós vamos guardar a nossa família, e como nós vamos nos posicionar diante de uma sociedade, trazendo a cultura do céu para as vivências aonde a gente está. E é justamente essa proposta profética que virá nos dias que precedem o dia do Senhor, e nós vivemos esse antes do dia do Senhor. E Elias, ele para mim marca um cenário. Vendo esse texto, eu comecei a tentar entender um pouquinho o que Elias viveu, e se havia semelhança com os dias de Elias, com a sociedade em que nós vivemos hoje. E eu encontrei muita semelhança, e eu queria que você pegasse essa mensagem para nós nos posicionarmos diante de tudo isso. Elias vivia uma época onde as pessoas cultuavam a Baal. Baal representava Beuzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Era uma ação, cada um desses codinomes, inclusive alguns deles você vai ver citado na Bíblia, Asmodeu, Leviatã é citado em Jó, ele representava uma ação maligna contra os tempos e contra as sociedades onde essa ação desenvolvia. Leviatã, por exemplo, é um espírito que trabalha no orgulho, de acordo com o livro de Jó. A sua impenetrabilidade. Então nós vivemos uma geração onde as pessoas são egoístas e soberbas. Era justamente o cenário. O povo no cenário de Elias era incrédulo. Eles cocheavam em dois pensamentos. Ora está com Deus, é uma geração de secularismo, muito parecida com hoje. Ou seja, nós temos Deus, mas nós vivemos as nossas realidades carnais. Era mais ou menos a maneira que aquele povo vivia. E que tinha naquela época? Tinha uma Jezabel e um Acabe. Jezabel representa esse espírito de controle, manipulação e sensualidade, que gera mulheres controladoras, e Acabe era o quê? Um homem omisso. Acabe foi o rei mais omisso do povo de Israel. E quando você começa a mergulhar nos dias de Elias, você vai encontrar muita semelhança ao que a gente vive hoje. Como eu falei aqui no começo, homens fracos, mulheres fortes, controladoras, espírito de sensualidade. Nunca a pornografia foi tão acessada como é e fácil como é hoje. Os nossos filhos, se eles têm um celular na mão com 8, 9 anos de idade, eles já estão propensos a qualquer tipo de pornografia, porque hoje você não precisa acessar um site para ver uma pornografia, a pornografia pula ali para você ver ela. Às vezes você está lá lendo sobre direito penal, aparece um negocinho, clique aqui. É ou não é verdade? Porque nós vivemos uma geração onde a sensualidade, onde a promiscuidade, ela está pautada no meio da sociedade. E era justamente muito parecido com aquelas ações. Mas enquanto tem homens vivendo nesse caos, mulheres, famílias sendo destruídas,
existia um Elias, existia um Obadias, e hoje no nosso tempo existem também essas figuras, homens e mulheres posicionados dentro das ações desses dias. E eu queria que você entendesse como que Elias se portou, e que você olhasse para você e para tudo que a gente está vivendo, para que a gente possa se portar dessa maneira. A Bíblia diz no versículo 1 de 1 Reis 17, que Elias, ele era um tesbita da terra de Gileade, e ele se apresentou ao rei Acabe com uma palavra. Qual foi a palavra? Não vai chover nessa terra, não vai chover nessa terra. E eu comecei a tentar entender isso, conectando com tudo que nós estamos falando, a preparação dos dias em que vivemos, e a palavra tesbita, traduzida, ela significa cativeiro. Elias veio de um cativeiro, Elias veio de uma região de cativo, Elias veio de uma região improvável. Há muitas pessoas hoje, talvez você que está aqui, que ainda há pouco tempo estava em cativeiros emocionais, estava em cativeiros de vida, o casamento cativo, os filhos cativos, as circunstâncias cativas. Elias vem de uma circunstância dessa maneira, mas a Bíblia diz que Deus os chama, querido, Deus chama os cativos, amém? Deus chama os cativos. Deus é especialista em usar pessoas improváveis para conquistar desafios impossíveis. E eu estou falando de alguém que está aqui hoje, que ainda que vivia em momentos cativos, receberam uma palavra de Deus. Então ele sai de uma condição de cativo e vem diante da ação daqueles dias, porque Acabe era autoridade sobre aquelas ações, ele era o rei. Ele vem justamente naquele lugar de governo, é muito propício o que a gente está vivendo aqui. Homens e mulheres que saíram do cativeiro, agora estão num lugar de governo, carregando uma palavra. Isso é profético para o que nós vamos viver aqui, hein? Eu vou repetir: homens e mulheres que saíram de cativeiros e estão num lugar de governo, carregando uma palavra contra as ações desses dias. Amém? E qual foi a palavra de Elias diante daquele sistema? Que sistema? Diante de Acabe, que representava tudo isso que eu falei: mulheres, homens, disfunção familiar, incredulidade, orgulho, sensualidade. E ele vem com uma palavra da parte de Deus: não vai chover nesse propósito. A chuva na Bíblia, ela representa produção, alimento para a terra. Toda vez que a chuva vem, ela prepara a terra para que a terra produza. Elias espiritualmente estava dizendo: Deus não vai alimentar esse sistema. Está entendendo? Que sistema? Deus não vai alimentar essa condição. Não, eu quero liberar isso na sua família em primeiro lugar, nessa região em segundo lugar, e diante das nações, que Deus está levantando Elias nesse tempo, homens que se posicionaram, se libertaram de cativeiro, não estão mais presos em feridas do passado, não estão mais presos no que fizeram, não estão mais presos no que aconteceu, estão carregando uma palavra, e a palavra que eles vão levar vai cessar a chuva da promiscuidade, a chuva da sensualidade, a chuva dessa disfunção familiar, vai cessar isso primeiro de dentro da sua casa, vai cessar vício da vida de filho, vai cessar vício da vida de marido, vai cessar ações sobre as cidades onde eles estão estabelecidos, e não vai chover nesses propósitos. Você recebe isso para a sua vida? Que porque você está naquele lugar, não vai mais chover promiscuidade naquele lugar, porque você está lá. Que nós não sabemos o poder que tem um posicionamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus dentro de uma condição. Eu me lembro em Belo Horizonte, um menino de 16 anos, que perdeu a família, foi morar com a avó e com os tios. Ele era fiel ao Senhor, menino cheio do Espírito Santo de Deus. E sabe onde ele foi morar? Num terreiro de macumba. O tio dele era pai de santo, a família tudo. E ele lá no meio, não tinha para onde ir, foi morar lá com a família. Certo dia está lá o tio dele, que é pai de santo, vai fazer um ritual, ele fala: filho, você não vai sair hoje? Ele fala: não, tio. Não, você não vai mesmo? Não, não vou. Não, mas você tem que sair, tio. O filho, você tem que sair. Não, tio, eu não vou sair. Mas você não vai mesmo? Não, tio, eu estou estudando. Mas hoje você vai ter que sair, falou para o menino. Ele falou: por quê, tio? Porque nós vamos fazer um ritual aqui. E as entidades falaram que não vão poder baixar aqui se você estiver aqui.
Meu Deus, nós estamos falando de uma geração posicionada, que vai fazer o inferno tremer, e essas ações não vão mais conduzir as vossas famílias, se vocês estiverem guardados na palavra que Deus está dizendo nesses dias. Amém? Não vai chover, não vai baixar a entidade, não vai, e pronto, acabou. Nós temos que nos posicionar diante dessas coisas. Querido, eu vim de uma família, eu era viciado em droga, meu pai era viciado, minha mãe era depressiva. Hoje toda a minha casa serve ao Senhor. Porque alguém se posicionou e disse, não vai chover. Deus começou na minha família com a minha irmã mais nova. Eu quase morrendo lá, e a minha irmãzinha mais nova foi para Jesus com 18 anos, começando a bagunçar, Deus pegou ela, que delícia. E nós falamos, ela é fogo de palha, logo logo ela volta. Passou um mês, ela comprou uma Bíblia. Não, mas isso é coisa de jovem, vai passar, negócio de igreja. Passou 3 meses, ela comprou uma Bíblia de estudo. Ah, mas logo logo, nós bagunçando tudo. Mas isso aí vai passar. Passou 6 meses, as amizades dela mudaram. Passou 1 ano, ela estava ajudando na igreja. Resultado, hoje eu sou um pastor. O meu pai e minha mãe são evangelistas na casa de Deus. Toda a minha família serve ao Senhor. Eu tenho uma palavra para você aqui hoje. Se você assumir uma posição, Deus ajuda a colocar a sua casa em posição. Alguém tem que se posicionar diante das ações. E Elias, ele vem nessa condição. Ele vem dizer, não vai chover. Eu quero que você leve isso para sua casa hoje. É muito bom abrir os dias com essa palavra. Leva isso para sua casa hoje. Não vai chover. Não vai chover nessas ações na onde você está estabelecido. Amém? Meu Deus, eu sinto isso no meu espírito. Que uma chave está começando a ser virada dentro de algumas famílias. Ainda em poucos dias, algumas de vocês vão ver o vento da depressão ir embora. Algumas de vocês vão ver o vento dessas coisas indo embora por causa de um posicionamento, querido. Josué 24:15. Meu Deus. E Deus está colhendo lágrima de gente aqui hoje. Tem gente que não é choro emocional, é no espírito isso. Josué 24:15 diz assim, ó. Olha o que Josué fala. Ele diz assim, ó. Vocês sirvam quem vocês quiserem. Os deuses lá do Egito, além do Eufrates, vocês sirvam quem vocês quiserem. E o que ele diz depois? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você já ouviu isso. Alguém, um pregador dizer, há uma promessa na palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos. Quem já ouviu isso? Talvez eu acho que eu já até preguei isso também. Eu e minha casa, uma promessa. Não, querido. Se você olhar o versículo, Deus não está prometendo nada ali. Não é Deus quem está prometendo, é Josué quem está se posicionando e dizendo, vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então guarde o que eu vou te dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é promessa, é posicionamento. Aleluia. É igual Elias, não vai chover. A autoridade no espírito contra as ações desses dias. Mas Elias vai passar por um processo. Eu estou dizendo para você que Deus está te dando chaves, mas que existe um posicionamento processual. Dali Deus fala para ele, sai daí, vai beber no ribeiro de Querite. Que coisa mais doida. Que lugar é esse que Deus está levando Elias agora, depois que ele deu essa palavra? Um ribeiro de Querite. Deus estava preparando Elias para viver a palavra que ele pregou. Porque esse próprio ribeiro que ele foi beber secou, porque não tinha chuva. Eu falo de profetas que estão vivendo o que pregam. Nós falamos de profetas que estão encarnando a mensagem. Profetas que estão bebendo da sua palavra. Amém? E Elias, ele passa por isso. Agora, Querite, ela tem a representação de uma medida exata. O ribeiro de Querite representa isso. Que é uma medida exata, nós vivemos numa sociedade de comparação. Elias bebeu de uma água, de um riacho que representava uma medida exata, um tamanho exato. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas se comparam. Elas vêem na internet padrões, elas vêem na televisão, no Instagram. Querido, aquilo é uma máscara que é colocada. E elas estão o tempo todo com os seus olhos. Nós vivemos uma sociedade, pastor, visual, pautada em imagens.
Pessoas estão crescendo em popularidade com suas imagens, mas não têm um caráter alinhado com Cristo. E isso é um trágico, porque logo, logo você começa a ver os escândalos acontecerem. Guarda o que eu vou te dizer, quando a popularidade é maior do que a maturidade, substituímos a integridade pela imagem. Eu vou repetir isso, quando a popularidade é maior do que a maturidade, essas pessoas substituem a integridade pela imagem. Elas vivem por comparação, elas vivem por reputação e não pelo caráter. E reputação é o que os outros vê de você, caráter é o que Deus vê de você. Está entendendo? Integridade é o que Deus vê de você. Aí nós vivemos uma geração de comparação, que não tem uma medida exata, elas querem viver a medida do outro. Nós temos um monte de gente assim, que compra o que não quer, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta, ser uma pessoa que não é. Meu Deus, alguém já fez isso aqui um dia, eu já fiz, alguém confessa esse pecado. Porque a gente está movido pela reputação, a gente precisa ser igual aos outros. Deus está falando para você, você quer ver esses dias curados? Comece você alinhando a sua identidade. Vai beber das águas de Querite, saiba quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não tem tempo de ter inveja dos outros. Aleluia! Quando você sabe quem você é, você não tem tempo de ter inveja de comparação com as pessoas. E eu vou te dizer mais, você nunca mais vai esquecer. Toda vez que você se comparar, você vai perder. Sabe por quê? Se você se sentir melhor, o orgulho te toma. E se você se sentir pior, a inferioridade te toma. Ou seja, toda vez que a gente se compara a padrões, a gente perde. Não. Está na hora de entender que eu não vou mais levar o peso de ter que ser o que os outros querem que eu seja. Eu não vou mais levar o fardo de ter que ser o que eu acho que eu sou. E eu vou começar a ser o que Deus quer que eu seja. Sabe o que é isso? Eu vou beber das águas de Querite. Eu vou alinhar a minha medida. Eu vou viver o que Deus propôs para mim. Quer saber de uma coisa, pastor? Num tempo onde tem tanta gente fazendo tanta coisa, o diferencial estão com aqueles que estão fazendo só o que Deus mandou fazer. A melhor profecia que eu já recebi da minha vida de um homem de Deus não foi quando ele pôs a mão na minha cabeça e disse assim: Fabrício, você vai ser próspero. Não foi essa. Eu já recebi umas assim também. Não foi quando eles disseram: assim diz o Senhor, eu te levarei às nações. Foi bom, eu já estou nas nações. Mas também não foi a melhor palavra que eu recebi. A melhor palavra foi quando um homem olhou no meu olho e falou: Deus quer enxugar você. Quer tirar você de um lugar irreal para colocar você numa precisão. Sabe o que Deus quer fazer? Eu libero na sua vida, olha a palavra que veio para mim, eu libero na sua vida, você vai viver somente o que Deus preparou, nada a mais. Eu libero isso para você também, você vai viver só o que Deus preparou e nada mais, porque o que mais mata as pessoas hoje não é a falta das coisas, é o excesso delas. O excesso está matando mais que a falta. Nós estamos cheios de serviço, cheios de ativismo, cheios de preocupação, cheios de ansiedade. As ações dos dias estão nos consumindo, e tudo aquilo que consome a nossa mente controla a nossa vida. Mas Deus está dizendo: eu vou mandar uma palavra para você, e você vai caminhar daqui para frente debaixo dessa palavra que eu estou fazendo você ser. Sabe o que é isso? Beba da água de Querite. Meu Deus, que glória aqui. Deixa ser a geração que busca. Nós só queremos ser isso. A tua glória, mais que a própria vida. Essa foi a minha oração desses dias. Me deixa ser a geração. Isso que eu tenho orado. A geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Chega na sua casa hoje e diga isso: eu quero ser essa geração que busca o Senhor, que busca a tua face, que busca a tua verdade, que está fazendo somente o que o Senhor quer. Amém. Nem sei porque que nós cantamos aqui, mas sei lá, deu vontade. Hoje não é um ambiente para chapar o coco na presença de Deus. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Hoje é um ambiente para entender.
Eu creio que Deus vai construir isso. Então, querido, ele sai do ribeiro de Querite. E olha o que Deus fala para ele, no verso 4. Vai, porque eu já dei ordem aos corvos que te sustente. Sabe o que é isso? Deus deu uma ordem para Elias, uma palavra para ele. E lá na frente, Deus já deu uma ordem, quem ia prover. Lá na frente, Deus já deu uma ordem, quem ia aparecer para contribuir com o propósito. Querido, toda vez que Deus fala para você, vai, Ele já deu uma ordem na frente. E você preocupado. Como é que vai ser? Quem é que vai dar o dinheiro? Como que eu vou pagar essas contas? Como é que vai ser, querido? Não se preocupe com o dia de amanhã, Deus já está lá. Amém? Não se inquiete com o dia de amanhã, Deus já está lá esperando. Ou seja, vai, quando Deus fala vai, Ele já preparou as pessoas certas que Ele vai conectar. É por isso que você tem que ter maturidade para virar páginas. E entender que algumas pessoas tiveram que sair da sua vida, mas outras estão entrando. Está entendendo? Algumas pessoas foram. A vida é cíclica. Quando Elias, agora eu vou para Gideão só um pouquinho, quando Gideão foi destruir os midianitas era 300. Mas quando ele foi destruir o altar de Baal era só 10. Deus falou, escolha 10, ou seja, esse vai, esse não, esse vai, esse não, por quê? Há lugares que Deus vai levar você, que não cabe todo mundo que está com você, e nós temos que ter maturidade, porque quem não vira a página, nunca vai entender o contexto do livro. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas tem gente aqui em transição, tem gente aqui que estava inseguro, como é que vai ser daqui para frente? Deus está dizendo, vai, porque eu já dei ordem aos corvos que te sustentem. Os homens não te entenderam, eu mandei corvos para te sustentar. As pessoas não te entenderam, eu mando recurso da onde você não espera. Deus já deu uma ordem na frente. Você pode repetir isso comigo? Deus já deu uma ordem na frente. Amém? Deus já deu uma ordem na frente. Aí Elias vai... E Deus fala para onde? Vai para Sarepta. Meu Deus, que processo é esse, pastor? Sarepta. Sabe o que significa a palavra Sarepta? Traduza e você encontra a palavra crisol. Pastor, o que é crisol? Um lugar onde a prata é fundida para ter seu valor. O lugar onde o ouro passa pelo fogo para apurar e purificar. Crisol, um lugar de purificação. Deus ajusta a medida de Elias e agora leva ele para ser purificado. Porque nós não vamos chegar a nenhum lugar sem crisol. Agora está na hora de entender que algumas crises que você está vivendo fazem parte da construção da sua força para os dias de amanhã. Crise não é tampa, é mola. Crise não é para te abafar, é para te jogar para o alto. Nós precisamos entender, querido, que os amigos nos ajudam, mas são os inimigos que nos promovem. O que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria do He-Man se não fosse o esqueleto? É ou não é verdade? Os inimigos, guarda o que eu vou te dizer, a sua dor, ou ela é trampolim que te joga no pecado, ou é uma mola que te impulsiona para o propósito. É você que escolhe que pulo que você vai dar com ela. Meu Deus, o ambiente já mudou. Esse lugar já é outro lugar. Esse não é um outro lugar senão Betel, a casa de Deus. Um lugar onde uma escada desce e conecta o céu com a terra. Esse lugar já está aberto. Esse ambiente já está preparado. Deus vai fazer coisas aqui hoje, amanhã, domingo, e nós vamos experimentar coisas que nós ainda não imaginamos que iríamos experimentar. Receba isso. Eu posso garantir para você que tem um poço abrindo aqui. Ah, mas aqui é a Câmara Municipal, aqui tem reunião dos irmãos que faz um monte de coisa, não importa, o poço está aqui, ó. Deus está dizendo, vinde a mim e beba você que tem sede. Qual o requisito para beber? Saber, entender, tempo de igreja? Não, o requisito para beber é sede. Vinde a mim os que têm sede. Quem aí tem sede, querido? Amém? Então está na hora da gente abandonar nossos argumentos pessoais e beber dessa água que Deus está propondo. Agora deixa Deus purificar você em Sarepta. Passa, aguenta esse tranco. Às vezes Deus não tira o peso, Ele fortalece os ombros. Amém? Tirar o peso é bom,
Mas fortalecer os ombros é ainda melhor. Porque para fortalecer o ombro, Deus não tira a carga, mas Ele faz os seus músculos ficarem mais fortes. Será que você consegue entender que algumas coisas que você está passando só está fazendo você fortalecer? Deixa eu te dar uma palavra, filho. Deus não só te tirou, Ele também vai te colocar. Alguma coisa está saltando no meu espírito dizendo, Deus tirou ele, Deus livrou. Ele não só livrou, não foi só sair do Egito, você vai ser introduzido em Canaã. Deus abre uma identidade para você nesses dias e te dá um propósito claro, em nome de Jesus. Nós não vamos só sair de um lugar, queridos, nós vamos sair para entrar. Transição não se trata só de sair, se trata de se posicionar. Transição não se trata só de desconstruir, se trata de começar a construir agora. E isso é um renovo de força, é por isso que você teve que passar por Sarepta, porque Deus está forjando você, Deus está forjando a sua convicção, está deixando você mais forte. Eu estava na Venezuela ministrando 3 anos seguidos, nesses últimos anos indo para lá, no meio do pau quebrando e nós lá no meio, porque crente tem que estar onde o negócio está feio mesmo. Toda vez que você está vivendo uma crise, não é para você parar, é Deus te dando a oportunidade de migrar para um lugar maior no Espírito. Eu libero isso na sua vida. Deus vai transformar os seus impactos em impulsos, para que Ele cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Vai para Sarepta, e o que Elias encontra lá? Uma viúva, uma mulher, representa a igreja, a mulher, e o que essa viúva tinha? Só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Por um tempo nós vivemos onde a igreja começou a diminuir a sua palavra, e encurtar a sua unção. Isso fala de Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Também é um cenário que precede os dias antes do dia do Senhor. Mas ainda não é o fim, o princípio das dores só, esse cenário. Pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Talvez você está assim, pouca palavra, já não chora mais, já não consegue mais erguer clamores na madrugada. Alguém aqui nessa noite está entendendo que Deus está falando? Deus está procurando o fogo dentro de você, que você pensou que apagou, mas tem uma fagulhinha, e o que Deus precisa fazer nessa noite é só jogar lenha nesse negócio aí, e Ele está fazendo isso, para que o fogo volte a acontecer. Você vai abrir o livro de Zacarias, no tempo de reconstrução, quando ele profetiza sobre o candelabro, aquela coisa toda, está escrito assim, e o anjo que falava comigo voltou. Alguém vai receber isso nesses dias. O anjo que falava comigo voltou. Você está entendendo isso? O anjo que falava comigo voltou. Sabe o que eu sinto? Coisas vão voltar. Perspectivas vão se abrir para o novo, mas marcos antigos, irremovíveis, que estavam sendo passados na sua vida, vão voltar. Dentre eles, uma vida de oração. Dentre eles, uma vida de devoção. Você passou por Sarepta, e Deus quer renovar agora a sua farinha e o seu azeite. Olha que coisa mais linda que Elias fala para ela, que para nós seria trágico hoje. Elias fala, o que você vai fazer com isso? Eu vou fazer o último negocinho, vou comer com meu filho, e nós vamos morrer depois. Elias, então tá bom, então pega isso aí e faz para mim primeiro. Alguém hoje aqui já vai pensar, lá, mais um pastor roubando dinheiro das ovelhas. Porque ela só tem mais um pouquinho, esse cara pediu, ele nem pediu dízimo, vai comer o que ela tem. Mas o que a gente não percebe é que Elias representava naquele tempo a voz de Deus. Não era Elias que estava dizendo para ela, era Deus que estava dizendo para ela, faz primeiro para mim. Meu Deus, pega isso. Agora Deus transcende para essa hora, e Ele está dizendo para você, você tem um pouquinho de farinha, faz primeiro para mim, Deus está dizendo para você, faz primeiro, mas pastor, é o único tempozinho que eu tenho na semana, faz primeiro para mim, pastor, mas é o único recursozinho que eu ganhei a mais, faz primeiro para mim, Deus está dizendo, em um tempo que eu vou trazer a cura da terra, entre a ação dos dias, nós precisamos alinhar as nossas prioridades, faz primeiro para mim. É um pleonasmo que eu vou dizer, mas você vai entender. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Você entendeu o que eu quis dizer? Está na hora de nós colocarmos Cristo num lugar de primazia. Como é bom falar isso nesse ambiente.
o governo de Cristo. Você recebe Palmeira das Missões, você recebe essas cidades que estão aqui, o governo de Cristo. Nós estamos num lugar de governo, e Deus liberando uma palavra nesse ambiente, dizendo: faz primeiro para mim. Essa cidade vai fazer primeiro para Ele. Há pessoas que vão preparar o cenário para que seja feito primeiro para Ele. E sabe qual foi o final do discurso do profeta? E nunca mais vai faltar azeite e nem farinha na sua casa, até que chova nessa terra. Deus está dizendo: faz primeiro para mim, porque não vai faltar azeite, e não vai faltar farinha, não vai faltar unção, e não vai faltar palavra, não vai faltar alimento do Senhor, porque enquanto Ele cessa a chuva daqueles dias perversos, Ele põe farinha e azeite na casa da viúva. Você está entendendo? Deus está fazendo isso, Ele está cessando a chuva das ações desses dias, e colocando azeite e farinha na casa dos remanescentes. Azeite e farinha de pessoas escondidas e escolhidas que estão desejando obedecer à vontade do Senhor. Vai ser simultâneo. Enquanto Ele abate a ação dos dias, Ele ergue o azeite e farinha. Por isso o nível da palavra está subindo na nação. Tem gente escolhida. Está entendendo? E aí ele sai de Sarepta. E é fato que essa viúva, ela perde o filho, né? Aí Elias debruça sobre o filho. Isso é profético. Porque Eliseu também faz isso, é debruçar sobre o menino, ou seja, um alinhamento. Ele deita olho com olho, boca com boca, isso fala de alinhar, é um alinhamento profético. E a Bíblia diz que Elias debruça 3 vezes sobre ele: Pai, Filho e Espírito Santo, proclamação, adoração e intercessão. Deus vai renovar isso. O nível da proclamação, da adoração, da intercessão serão renovadas nessa perspectiva contra as ações desses dias. E sabe o que é deitar sobre o menino? Fala de uma geração, querido, de filhos de uma igreja que tinha pouca farinha, filhos de uma igreja que tinha pouco azeite. Tem muitos jovens presos em sistemas, eles estão morrendo dentro de sistemas que tem pouco azeite, pouca farinha, mas existe uma unção profética que está debruçando sobre eles. E o olho de Elias com o olho do menino, ou seja, o que o Deus está vendo, esses jovens vão ver. A boca de Elias com a boca de um menino, o que Deus está falando, essa geração vai falar. As mãos de Elias com as mãos do menino, aquilo que Deus está fazendo, eles vão fazer. E os pés com os pés, aonde Deus for, essas pessoas começarão a ir. Uma unção profética vai deitar sobre essa geração, para alinhar o seu propósito. Isso vai curar as famílias, isso vai erguer as escolas, isso vai erguer as universidades. Sabia que Deus deu uma palavra no Brasil sobre escolas e universidades? Já tem uma palavra liberada, Deus só está precisando de gente. Um dia o irmão falou para mim: pastor, você tem chamado para as escolas? Eu falei: não. Como assim chamado para as escolas? Eu não. Mas como não? Olha o que está acontecendo nas escolas, faz 7 anos que a glória de Deus está descendo aí nas escolas. Não, mas eu não tenho chamado. Mas como está acontecendo isso? Deixa eu te explicar. É que Deus falou para mim: eu estou indo para as escolas, você quer ir? E eu fui. E eu não tenho chamado nenhum para as escolas, mas Deus está indo, eu vou. Deus está indo nas escolas, Ele está perguntando: você quer ir comigo? Deus está indo na faculdade, Ele liberou uma palavra sobre 3 lugares, profeticamente, e essa profecia já foi selada por pessoas chaves. Eu vou fazer nas universidades, diz o Senhor, eu vou fazer nas escolas e nas casas do governo, onde a gente está. Eu estou entendendo coisas, Deus me trouxe aqui, não é só para pregar para vocês, não, eu estou sendo pregado aqui. Deus está renovando, está selando coisas. Eu já estou partindo para o fim. Então ele chega e vai saindo desse lugar. O filho ressuscita e Elias vai se preparar para se apresentar diante do povo, depois diante de Acabe. E nesse trajeto ele encontra um homem chamado Obadias, que no hebraico significa servo. E Obadias, ele pega os profetas de Deus e esconde, porque Jezabel estava matando os profetas do Senhor. É uma ação que veio, jezabélica, que tentou sempre castrar a voz dos verdadeiros profetas. Isso está muito revigorante dentro de muitas igrejas, de muitos lugares. Mas Obadias esconde esses profetas, porque no meio da ação desses dias, onde a família é deteriorada, onde a incredulidade está baixando sobre o povo, existem profetas escondidos. Talvez tenha alguns aqui. Amém?
existem profetas escondidos. E como que Obadias está sustentando eles? Obadias está sustentando eles com pão e água. Deus está dizendo, eu escondi um povo, mas eu estou alimentando esse povo com pão e água. Esse povo não está sendo alimentado com pessoas, com mídias, com coisas, ele está sendo alimentado com pão e água. Eu escondi esses profetas, e eles estão sendo alimentados com palavra e santificação. Querido, Deus escondeu pessoas para a hora certa. A parafernália gospel está acabando. As prostituição gospel já foram denunciadas. E o que Deus vai fazer agora? Vai colocar a mão na aljava e vai pegar suas flechas. E vai jogar elas. E Ele está começando a fazer isso. Ele já está lançando flechas. Pessoas que estão escondidas na casa de Obadias. E Obadias se encontra com Elias. Uau! Homens que entenderam os dias, se encontrando com servos fiéis. Assim eu libero sobre essa igreja. Homens que entenderam os dias, se encontrando com pessoas fiéis. Por isso Deus falou, não traga, deixa que eu trago. Ele vai trazer uma mistura de Elias com Obadias. Homens que entendem os tempos e outros que são fiéis. Investe nos fiéis. Isso é uma chave. E aí, Elias foi tendencioso a achar que só ele. Aí não, você não está entendendo, Elias. Tem 7.000 que não se dobrou. Não se dobrou o quê? As ações desses dias. Tem 7.000 que não se dobrou a homem fraco e mulher forte. Tem 7.000 que não se dobrou a filhos rebeldes. Tem 7.000 que não se dobrou a ação de controle, de manipulação, de sensualidade, a desfunção, as ideologias contra a família. Há 7.000 que não se dobrou. Então Elias fala, eu entendi. E leva o povo por Monte Carmelo. A palavra Carmelo significa lugar, campo fértil. Um lugar de gestação. 9 meses. É o tempo de uma gestação. Deus está saltando isso agora em mim aqui, um embrião em formação. Tem gente que está grávido do Espírito, gerando um propósito. Está entendendo isso? E quando você está um mês grávido, ninguém percebe, mas está ali. Tem gente assim, ninguém percebe, mas está ali já. Deus colocou uma semente, Ele está gerando. Logo, logo a barriguinha vai começar a crescer. Ou seja, é o tempo em que as pessoas começam a perceber que você está gerando. Agora escuta, uma mulher grávida, ela não consegue mais comer a mesma comida. Ela tem enjoo, ela não consegue. Tem gente aqui que expandiu a sua mente e já não consegue mais comer aquilo que comia antes, porque o que você está gerando não permite que você coma mais aquele alimento, porque Deus agora tem um alimento compatível com aquilo que você está gerando. É uma gestação espiritual. Por isso está na hora de abandonar as feridas, porque mulher grávida não sangra. Chega de reclamar, chega de sangrar com o que passou. Vamos nos posicionar. E Elias posiciona num lugar de fertilidade, o Monte Carmelo. Querido, é onde Deus semeia. Amém? Lugar de semeadura é que essas batalhas são liberadas e conquistadas. Por isso que você está chorando, mas vai semear. Salmo 126 diz, os que foram plantar chorando, voltaram colhendo com alegria. E diz lá assim, eles iam andando e chorando. Ou seja, você pode até chorar, o que você não pode é parar. Amém? Chora aí, mas joga semente, vai chorando. Meu Deus, o que estão fazendo comigo? Vai jogando semente. Aí Elias monta um cenário. E eu vou encerrar nesse cenário. Ele monta um altar aqui. Quer dizer, os profetas de Baal montam um altar aqui. E Elias vai montar um aqui. Qual é a proposta? O altar que descer fogo, esse é o verdadeiro Deus. Porque os dias e as pessoas e a sociedade precisavam entender que havia um mover para que essas pessoas voltem a crer em Deus. Essas famílias vão ser curadas pela igreja, uma igreja que vai montar um altar. Hoje eu preguei sobre a família e os dias. Então, o que acontece? Primeiro vai os profetas de Baal, e como que eles começam a fazer? Eles começam a gritar, Baal, Baal, e Baal era um Deus falso, Baal não responde. E aí o que eles começam a fazer para chamar a atenção de Deus, pastor? A Bíblia diz que eles começam a se ferir, e se banhar com as suas feridas, para chamar a atenção de um Deus falso. Isso fala de uma geração que valoriza ferida, para chamar a atenção de Deus. Chega. Quando a música
a canção na igreja exalta as vitórias de Deus sobre as suas feridas, você chora. Mas quando a música canta para Deus independente de você, isso não afeta você. Porque nós somos uma geração ainda pautada em feridas, antropocêntrica. O que Deus vai fazer para mim, o que Deus vai dar para mim. Aí eu fico valorizando ferida. Ai, me olha só. Um dia eu estava num evento ministrando e a glória descendo, um louvor que só exaltava o Senhor, o Senhor, o Senhor. E todo mundo lá. Um monte de gente assim, olhando para lá, olhando no espelho, mexendo no celular. Aí daqui a pouco alguém pegou o microfone e disse: você está sofrendo. Eu nem lembro a música, estou inventando aqui. Mas Deus vai colocar você num lugar maior e os seus inimigos vão ver. Aí, chega. Está na hora de fechar os olhos da alma e abrir os olhos do espírito. Está na hora de parar de ver o que os outros estão fazendo para você e começar a ver o que Deus está sendo dentro de você. Não dá mais para nós viver montando um altar de Baal dentro das igrejas. Um culto que valoriza ferida, uma palavra que valoriza ferida. Não tem a ver com as nossas feridas. Tem a ver com aquele que já foi ferido para que nós pudéssemos ser estabelecidos. Não é as nossas feridas que vão ditar os dias. Aí a pessoa vai lá, faz culto para Deus no domingo e o resto da semana faz culto para o problema. E dá até oferta. É problema para lá. Um dia o irmão falou: pastor, o diabo está solto. Eu falei: o Espírito Santo também. Para de ficar dando crédito para o diabo. Todo dia o irmãozinho na casa de recuperação: pastor, fizeram isso. Um mês, eu lá orava: vamos orar, irmão. Pastor, não. Chegou um dia que eu não aguentei. Falei: irmão, você é uma amostra graça de tribulação. 6 meses. Chega desse lugarzinho, amém? Não me cumprimentaram. Antigamente, quando pregava sobre pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. Uma geração Nutella, nós estamos falando dos dias de hoje. Uma geração não me toque. Eu não posso ser confrontado. Eu tenho que ser cumprimentado. Eu tenho que ser elogiado. Totalmente dependente de estímulos. Isso é altar de Baal. Eu me lembro de um irmão que foi num congresso, 7 dias de pregação. Aí primeiro o pregador pregou, ele foi lá na frente. Ora por mim, pastor, minha vida está em uma teia de aranha. Eu pareço que estou enrolado nessa teia. E aí o pastor orou por ele: Deus, libera ele dessa teia, em nome de Jesus e tal. Segundo dia do congresso, outro pregador. Quem foi lá na frente no apelo? O mesmo cara. Ora por mim, que eu estou uma vida presa de aranha. Já não orou outro dia? Não, ora por mim. Senhor, tira ele da aranha, da teia, não sei o quê, e orando por ele. Terceiro dia, outro pregador. Quem estava lá na frente? O homem enroscado na teia de aranha, pedindo para os outros orar para ele. E o pastor dele só de olho. Quando chegou, acho que no 6º ou no 7º dia, era o pastor dele que ia pregar. E na hora que o pastor dele fez o apelo, você acredita que ele foi lá na frente? Pôs a cara: olha por mim, senhor, minha vida está presa. O pastor falou: ajoelha aí. Tirou o tênis assim, fez assim a cabeça dele. Pá! Que isso, pastor? Matei a aranha. A minha oração nesse tempo é que Deus mate as aranhas que estão dentro de nós, valorizando as nossas feridas, os nossos problemas que ficam nos pausando e nos impedindo de cumprir o nosso propósito. Deus está trocando o altar. Uma geração de feridas vai ser substituída por uma geração de intimidade. A filha de Jairo está morta, aparentemente. Tem um monte de chorão lá. As carpideiras tudo chorando. É os coveiros e as carpideiras. Então Jesus vem com os íntimos, com a família e com os discípulos. E ele arranca o chorão e coloca os íntimos dentro da sala. E a menina ressuscita. Porque Deus está nesse tempo trocando o altar. Ele está tirando os emocionais e colocando os íntimos de Deus com um altar fundamentado em Deus. Essa geração vai curar as famílias. E é o que Elias fez. Enquanto eles estão se ferindo para atrair a atenção de Deus, Elias pega 12 pedras. E a Bíblia diz que ele faz uma vala em volta do altar, um rego assim, e o que ele põe ali? Água. O cara vai querer fazer descer fogo, ele me põe água. Porque enquanto tem uma geração chorando ferida, tem outra preparando ambiente para milagre. Está entendendo? Enquanto tem uma geração chorando ferida, tem uma galera madura preparando um ambiente para milagre. Sabe o que acontece? Ele faz uma oração simples. Olha a oração de Elias, não foi nada espiritual, Ele disse assim: Deus, ó meu Deus, me responde, Senhor. Manda fogo, me responde para que esse povo veja que Tu és Deus. Só isso. E a Bíblia diz que o fogo consumiu
todo o altar, lambeu a água, consumiu tudo. Elias fez uma oração curta em público, e o fogo de testemunho fez a nação se alinhar. Guarda o que eu vou te dizer. Só tem uma oração curta e poderosa no secreto quem tem uma comunhão longa e poderosa só tem uma oração curta e poderosa em público quem tem uma oração longa e poderosa no secreto. Sabe o que acontece? E aqui eu encerro. Quando aquela geração de famílias deterioradas, de espírito de Jezabel, de ação de Baal, de orgulho, de pessoas naquela sociedade totalmente pautada na incredulidade, na sensualidade, elas vê o fogo descendo do céu, pastor. A Bíblia diz que todo o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus. Todo o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus. A nação e as famílias foram curadas por um homem posicionado e um povo que se posicionou dentro de uma palavra, contra as ações dos dias, se submetendo à sua medida exata, querite, alinhando a vida em Sarepta, ou seja, sendo aperfeiçoado no seu propósito, e estabelecendo um altar no secreto para Deus. Amém? Vamos fazer uma oração, pastor?